A paz, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Primeiro, quero desejar a todas as mães que estiverem assistindo um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a vida de vocês, hoje e sempre. Obrigado por assistirem o vídeo. Nas cartas de Deus para hoje, o título é Mães Extraordinárias. A palavra do Senhor que está em Provérbios 31, 28 e 29 vai dizer assim: Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Só até aqui esse texto de Provérbios é um texto do rei Lemuel. Ele fala sobre a mãe dele. Lemuel, não há dados históricos, né, que falem sobre ele, mas dizem que pode ser um pseudônimo do rei Salomão, né? Então, se for do rei Salomão, ele está comentando sobre a mãe dele, né, sobre Batseba. E o quão virtuosas são várias mães que têm passagens bíblicas, né, que estão nas passagens bíblicas, e quão virtuosas são de fato todas as mães, né? Vou falar mais sobre isso. Mas eu quero começar esse vídeo citando algumas das mães extraordinárias que estão na Bíblia. A primeira delas que eu quero comentar, né, é sobre Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés e na época que ela concebeu Moisés, o povo hebreu estava sendo perseguido pelos egípcios e havia uma ordem do faraó que eram para matar todos os bebês do sexo masculino, porque eles queriam reduzir a quantidade de hebreus que estava numerosa e que estavam prosperando, e os egípcios já estavam se sentindo ameaçados pelo crescimento e pela, pelo modo com que os hebreus agiam naquela época. A prosperidade que havia na vida deles, mesmo com o povo egípcio perturbando, pressionando, escravizando, né? Então, Joquebede ficou 3 meses com seu filho escondido, para que os egípcios não vissem e não o matassem. E chegou um momento que não tinha mais como esconder essa criança, e ela se viu obrigada a preparar um barquinho e colocar o seu filho no rio, para que alguma pessoa, talvez um egípcio, o achasse e o criasse como um egípcio. E imagina o quão duro deve ter sido para essa mãe, deve ter sido para Joquebede colocar o seu filho ali no barco e deixá-lo seguir sem rumo. E uma das filhas de Joquebede acompanhou o barco até que viu que algo extraordinário aconteceu. Algo extraordinário aconteceu. Estava à beira do rio, a filha do faraó, e ela viu aquele barquinho e ouviu o choro e acolheu o barquinho e acolheu Moisés e o criou. E eu não vou entrar nos detalhes da história, mas Moisés foi o libertador do povo hebreu do Egito. Então, o quão extraordinária foi essa mãe, o quão extraordinária foi a atitude de Joquebede, mesmo com dor, mesmo com lamentação, ela preferiu colocar o seu filho no rio para que alguém o encontrasse e para que ele fosse criado por uma outra pessoa para não ver o seu filho morrer. O quão duro deve ter sido isso para Joquebede, mas o quão abençoada
foi a atitude dela, e quão extraordinária. Movimentou aquela época, movimentou tudo que aconteceu naquela época. Uma atitude extraordinária gerou um efeito extraordinário gigantesco, né? Aquele filho que era para ter sido morto, como muitos hebreus foram, muitos bebês hebreus daquela época foram mortos. Moisés não foi por conta de uma atitude extraordinária da sua mãe. Se a gente olhar também ao longo da história, a história que vai falar de Ana e Penina, que eram duas irmãs. Penina tinha filhos e Ana não. Ana era estéril. E ela chorava e orava todo dia e ia no templo, ia buscar a Eli para orar e pediu a Deus um filho e prometeu a Deus que se esse filho viesse, que ele o deixaria com Eli, para que ele fosse criado nos caminhos do Senhor e aprendesse com Eli. E Deus abençoou a vida de Ana, e Ana cuidou de Samuel. E Ana cuidou de Samuel até que ele parasse de mamar. E quando ele parou, ela o levou para Eli, para que Eli o criasse e o ensinasse nos caminhos do Senhor. E todos nós sabemos quem foi Samuel ao longo da história. Foi um profeta muito abençoado por Deus, recebia sabedoria e discernimento de Deus, ungiu o rei Davi. Todos sabemos o quão abençoado foi a passagem de Samuel por esta terra. E ali algo extraordinário aconteceu também. Uma atitude extraordinária de Ana pedindo a Deus um filho e prometendo para Deus que se esse filho viesse, ela o entregaria para ser ensinado nos caminhos de Deus. E o quão extraordinária foi a presença de Samuel nesta terra. O quanto ele orientava o povo de Deus e preparava o povo de Deus e guiava Davi e guiava Saul, primeiro, né, Saul, depois Davi. E o quanto uma atitude extraordinária de uma mãe levou a um profeta a ter uma passagem histórica extraordinária. E mais ao longo da história, a gente vê aqui também, na época de Salomão mesmo, a gente não tem fatos na história que comprove que o rei Lemuel era o rei Salomão, mas falando aqui de Salomão, quando ele assumiu a responsabilidade de cuidar daquele povo, né, de cuidar do povo de Deus, ele pediu a Deus sabedoria e conhecimento. Em um determinado momento, duas mães foram reivindicar um filho na presença do rei Salomão. As duas mães estavam no mesmo lugar, conceberam um filho no mesmo lugar. E um dos filhos morreu e uma das mães trocou o filho vivo pelo filho morto. E elas começaram a brigar quando a outra mãe acordou e viu o filho morto, disse que aquele não era filho dela, e a outra disse que também não era, e virou aquela confusão. E o rei Salomão, com a sua sabedoria, tomou uma atitude drástica que chocou as duas. Ele falou, bom, para resolver isso, traga-me uma espada. Eu vou cortar essa criança no meio e cada mãe fique com uma parte do filho e pronto, está resolvido. Então, uma das mães comentou, não, pode dar o filho para ela. Pode dar o filho para ela. E então, o rei Salomão, com sua sabedoria, disse, olha, a mãe verdadeira dessa criança é aquela que abriu mão do filho. Porque uma mãe de verdade, ela abre a mão do seu filho, ela abre mão do seu filho para não perdê-lo, para não ver o filho morto. Então ele entendeu ali que aquela mãe verdadeira daquela situação era a mãe que abriu mão do seu filho porque ela não abriu mão porque ela não o amava.
Ela abriu mão porque ela amava tanto aquele filho que ela não queria vê-lo morto. Então ela decidiu deixá-lo com a outra mãe para que o filho vivesse. É uma atitude extraordinária. Foi uma mãe com uma atitude extraordinária, foi uma mãe extraordinária e gerou uma atitude extraordinária do rei Salomão, que era uma pessoa sábia, que tinha sabedoria que Deus lhe deu. E se nós olharmos mais adiante, lá na passagem de Jesus Cristo por essa terra, Maria, a mãe de Jesus, Maria concebeu a Jesus pelo Espírito Santo. Deus visitou a vida de Maria e comentou que ela carregava um filho que era o Filho de Deus. Imagina o quão extraordinário não foi aquela situação para Maria e o quão extraordinário não foi e é até hoje Jesus em nossas vidas. Imagina se Maria se desesperasse porque ela já estava com José, mas eles não estavam de fato casados, não tinham se unido de fato em matrimônio e morando juntos. Maria ainda era virgem. E imagina aquela situação naquela época, se ela não acreditasse que Deus tinha falado com ela, que ela estava concebendo um filho do Espírito Santo, se algo extraordinário poderia não ter acontecido, mas aconteceu porque Maria foi uma mulher muito abençoada. Maria carregou Jesus em seu ventre, o ensinou, o educou, e Jesus foi o que ele foi na terra. Ele veio a este mundo como uma pessoa igual a você, igual a mim, de carne e osso. Ele abençoava, ele curava, ele ensinava, mas ele sentia o que nós sentíamos. Ele sentia dor, ele sentia frio, ele sentia calor, sentia fome como nós. Jesus via este mundo como uma pessoa normal, como você e eu, mas com uma unção extraordinária de Deus, porque Jesus é Deus. E Maria fez algo extraordinário, cuidando e educando Jesus e caminhando com ele, mesmo diante da cruz. Maria estava lá. Maria estava lá, imagina a dor de uma mãe ver seu filho ameaçado, crucificado. Maria foi uma mãe extraordinária. E eu fico pensando agora se isso ainda acontece nos dias de hoje. Pense você, mãe, que está me ouvindo, que está me assistindo. Quantas coisas extraordinárias você já fez pelos seus filhos? Carregou no ventre por 9 meses, sofreu. Gravidez não é algo fácil, é algo muito difícil. O corpo muda muito, dores, noites sem dormir. Depois que um filho nasce, bebê, acorda toda hora, sente cólica, sofre e a mãe sofre junto. A gente não precisa aqui citar atitudes extraordinárias das mães de hoje, porque todas elas são extraordinárias. Desde o gerar de um filho no ventre, desde o nascer, desde o cuidar, desde o ensinar. Então, você, mãe casada, avó, que cuida do lar ou que trabalha fora, mas que cuida do seu filho com garra, que o orienta, que o educa, você é uma mãe extraordinária. Você, mãe divorciada, que cria seus filhos ou netos, tem muitas avós aí que ajudam na criação ou até criam os netos por diversos tipos de situação. As mães divorciadas também, que os pais de fato somem no mundo e abandonam seus filhos, e as mães assumem essa responsabilidade de pai e de mãe. Você é uma mãe extraordinária. Você é uma mãe abençoada por Deus. Você é mãe solteira, que gerou o filho e que está
se responsabilizando pela vida dele sozinha, ou com a ajuda de uns pais, de alguém próximo, dos avós, não sei, que com dificuldade gerou seu filho, não abriu mão dele, e ele é a sua maior riqueza. Você é uma mãe extraordinária. E o que eu peço a Deus neste dia tão especial, a gente sabe que é um dia muito comercial também, mas o Dia das Mães tem que ser todos os dias. E todos os dias nós, os filhos, temos que olhar as nossas mães com um olhar de admiração, como está aqui em Provérbios 31, 28, e as exaltá-las. E os maridos também, e louvar por elas, e chamá-las de fato de extraordinárias, e considerá-las, nossas mães, como mães extraordinárias. Aqui em Provérbios diz que uma mãe é virtuosa, além do que todas as outras, mais excelente que todas as outras, que era um filho falando de uma mãe, né? E a minha mãe é uma mãe extraordinária e não tem nenhuma igual a minha. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, também a sua mãe era uma pessoa extraordinária para você, e nós, filhos, vamos achar isso das nossas mães, e temos que achar mesmo. Imagina o quão difícil é para uma mãe gerar, criar, cuidar, educar. Não é fácil. Não é fácil. Então, algumas mães da Bíblia fizeram coisas extraordinárias que geraram outros fatos extraordinários ao longo da história. Mas isso ainda acontece. Por mais simples que você ache as atitudes que você tem, por mais básicas, falar, mas eu não posso me comparar com Joquebede, eu não posso me comparar com Ana, nem muito menos com Maria. Quem sou eu para me comparar com Maria? A questão não é comparar, a gente não pode se comparar. Cada pessoa é única, cada ser humano é único. E quando a gente se compara com alguém, a gente se coloca numa condição de inferioridade. E, na verdade, cada pessoa é única, cada uma tem o seu valor. Você não pode se comparar com as pessoas da Bíblia, mas você pode se inspirar no que elas fizeram. E você já fez muitas coisas parecidas com essas. Toda mãe já fez algo extraordinário pelos seus filhos e faz até hoje. Tenta mexer com um filho de uma mãe que ama os seus filhos, de uma mãe que cuida, de uma mãe que é guerreira, de uma mãe extraordinária. Você é uma mãe extraordinária. Não se compare com outras pessoas. Não se compare. Não acho que você faz é pouco, é básico. O que você faz é grandioso. Já foi grandioso desde o nascimento do seu filho. Não se compare. Exalte todos os dias quem os seus filhos são. Ah, mas meus filhos estão passando dificuldade, estão envolvidos em coisas que não eram para se envolver. Mas você está aí lutando. Se o seu filho está passando por uma situação difícil, complicada, algum vício, alguma perdição, algum desvio de caminho, não desista dele. Eu tenho certeza que você não vai desistir. E tem situações que de fato a gente não consegue resolver com as nossas mãos. Eu tenho certeza que toda mãe quer resolver a situação, o problema de um filho com as próprias mãos. Eu já vi a minha fazendo isso, resolvendo alguns problemas quando eu era criança com as próprias atitudes, com as próprias mãos. Mas se o seu filho é adulto, se ele está na fase da adolescência ou já toma algumas atitudes sozinho, o caminho não é mais com as mãos, o caminho é com o joelho no chão. Ah, mas está difícil, meu filho não tem mais jeito, minha filha não tem mais jeito. O caminho é joelho no chão. Tenha fé, tenha esperança. Joquebede, ela não sabia o que ia acontecer com Moisés quando ela colocou ele nas águas. Ele nem tinha esse nome. Foi a filha do faraó que deu esse nome para ele. Joquebede não sabia o que aconteceria. Moisés.
mas ela teve fé que o filho dela não morreria. Ana não teria nenhum filho se ela não buscasse a Deus, e se Deus não ouvisse as orações dela, ela não teria filho. Mas ela teve. E o filho dela foi um homem extraordinário, como foi extraordinária a atitude de Ana. Maria poderia, nos dias de hoje, por exemplo, que as pessoas infelizmente têm acesso, né? Não sei na época como era, mas se fosse nos dias de hoje, por exemplo, quem sabe Maria não teria abortado. Que coisa, não é algo legal de se falar nesse dia, mas é o que acontece, infelizmente. E Deus teria dado uma outra solução, porque os planos de Deus ninguém impede. Ninguém impede os planos de Deus. E se a gente não fizer as coisas do reino de Deus, ele levanta outra pessoa para fazer. Porque Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos deles. Nós é que precisamos de Deus. Mas Maria fez algo extraordinário, cuidou de Jesus, educou Jesus, e Jesus foi quem foi, e é quem é, até hoje em nossas vidas. E você, mãe, que está me ouvindo, criou seu filho com dificuldade, e se hoje ele te dá algum tipo de trabalho, não é mais com a sua mão que você vai resolver, é com o joelho no chão, é com fé. Todas as mães aqui resolveram com fé. Maria mesmo, ela não tinha como tirar Jesus da cruz, mas ela estava lá. Ela estava lá ao lado dele, com o joelho no chão. Então, neste dia, que Deus abençoe a todas vocês, mães, que vocês continuem sendo as mães extraordinárias que todas vocês são. Todas vocês são mães extraordinárias. Todas vocês fariam qualquer coisa pelos seus filhos, não tenho dúvida. Por isso que dizem que amor de mãe, amor de mãe, amor de pai é diferente. E é diferente mesmo. Uma mãe sente quando algo não está bem com seu filho. Uma mãe faz algo diferente do que um pai faria. Não que o pai não ame, o pai também ame, mas ama, mas a ligação entre a mãe e o filho é de fato umbilical, né? E é de fato espiritual também. Então, que Deus abençoe a todas as mães que estão ouvindo, assistindo. Compartilhe esse vídeo com outras mães se você gostou. Curta. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus e um feliz Dia das Mães, mãe extraordinária. Um abraço.